Salve, galera! Tudo certo aí? Beleza? Estão se cuidando? Tudo certinho? Hoje estou diferente, né? Estou de azul. Então, na verdade, o que acontece? Eu esqueci meu jaleco em casa. E aí, quando eu vim aqui, falei, nossa, cara, cadê meu jaleco, né? Aí fui lá, procurei os meus reservas lá, tinha emprestado para um professor, emprestado para outro, estava sem jaleco branco. Aí fui na sala dos professores, achei esse aqui do Afonso. Então, hoje eu estou vestido de Afonso, azulzinho, né? Vocês não estão acostumados a me ver de jaleco azul, mas é assim. Ele estava, né? Até que estava limpinho, né? Dá para usar. Tá bom? Então vamos lá, ó. Continuar com o conteúdo do segundo ano. A nossa aula é a aula 5. Então a gente passou toda aquela parte lá de termometria e a gente vai entrar agora na dilatometria. Então a gente vai estudar a dilatação térmica. E aí, esse conteúdo que eu vou trabalhar com vocês, ele está lá na página 16 da apostila, tá bom? Então eu vou fazer assim com vocês. Eu vou pegar 3 aulas para dar o conteúdo. E aí na quarta aula eu vou dar uma aula de revisão para vocês, que a gente vai fazer só exercícios, tá bom? Então essa aula aqui vai ter exercício também, mas é uma aula que eu vou explicar, vou dar um conteúdo novo para vocês. Galera, dilatação linear, eu tenho certeza que todos vocês sabem o que é. E eu queria começar a aula falando de um exemplo que aconteceu aqui em Curitiba há alguns anos aí, e esse exemplo está na apostila de vocês. Então eu queria que todos vocês abrissem a apostila lá na página 16 e olhassem aquela foto que tem lá na apostila, tá bom? É uma foto da Rua Iguaçu, aqui em Curitiba, e é uma foto que você está vendo a rua levantada. Então, lá no Iguaçu, galera, passam muitos ônibus. Então, quando era asfalto, a trepidação dos ônibus estava fazendo rachar os prédios ou as calçadas. Então eles tiraram toda aquela pavimentação de asfalto e colocaram tudo concreto. Então o concreto ele é feito mais ou menos o seguinte: eles fazem digamos, um pedaço da rua, deixam um espaço e fazem outro pedaço. E assim vai. Então eles vão fazendo a rua assim por partes, né? Eu já vou explicar para vocês o que é esse pedacinho que tem entre um pedaço da rua e outro. E aí teve um dia aqui em Curitiba que deu tanto calor, estava tão quente, mas tão quente, que aquele asfalto ele subiu e ficou assim, ó. Então a rua, que era para ser uma rua retinha, subiu e ficou assim, que nem vocês estão vendo na foto aí. Isso foi por conta da alta temperatura do dia e por conta da dilatação térmica. Galera, quando a gente fala para vocês de dilatação térmica, eu estou falando que isso aqui é uma consequência do aumento de temperatura. Então, a gente tem que entender por que os materiais podem aumentar de tamanho quando aumenta a temperatura. Então, olha aqui para mim, ó, como é fácil, não é tão difícil de entender isso. Vocês sabem que a matéria é formada por átomos. E eu falei para vocês que a temperatura é uma grandeza associada à agitação térmica dos átomos que compõem o corpo. Então, eu posso falar para vocês que os átomos, eles vibram num corpo sólido. Então, eles ficam ali, ó, vibrando. Quando você aumenta a temperatura, a tendência é que eles vibrem mais e vibrem numa amplitude maior. Então, se eu pegar aqui e falar para vocês que aqui é uma temperatura T0 e falar que aqui, ó, é uma temperatura T maior que T0, quer dizer, você teve um aumento de temperatura, é claro que esses átomos que compõem o corpo, eles vão estar vibrando mais. Então, eles vão vibrar mais para cá e assim por diante, ó. Esse aumento na vibração faz com que aumente a amplitude de vibração e eles vão precisar se afastar um do outro. Então, a maioria das substâncias, quando você dá calor para elas e aumenta a temperatura delas, os átomos que compõem essa substância, eles começam a vibrar mais, e essa amplitude de vibração ela aumenta. Se a amplitude de vibração aumenta, eles se afastam e o objeto acaba aumentando de tamanho. Então, isso que a gente tem entre uma rua e outra, galera, que vocês podem também ver com trilho de trem, chama junta de dilatação. Então, quando a gente faz essas coisas, ou quando a gente coloca o trilho, ou quando constrói a rua, a gente constrói uma placa e deixa um espaço entre as placas, para que quando a temperatura aumenta, esse espaço se feche. O problema é que aquele dia a gente teve uma amplitude, um aumento de temperatura fora do normal, fora do comum. Então, aquelas placas da rua, elas aumentaram de tamanho e encostaram uma na outra. Quando elas não tinham mais para onde crescer, elas cresceram e foram para cima. Por isso que a rua subiu. Isso acontece também com um trilho de trem, né? Se você deixa o espaço e aí a temperatura aumenta, esses trilhos encostam e fecham, eles podem ir para um lado ou podem ir para o outro. Então pode entortar aquela estrada
que era para ser bem retinha, ela pode ficar tudo torta por conta da dilatação. Então a dilatação ela existe por conta de um aumento da temperatura. Claro, galera, que a temperatura não é a única coisa que influencia na dilatação. Então a gente precisa ver quais são os fatores que são importantes na hora da gente pensar na dilatação, tá bom? Então, eu vou começar com vocês estudando uma dilatação que é a chamada dilatação linear. Dilatação linear, galera, é uma dilatação que ocorre preferencialmente em uma dimensão. O que significa preferencialmente em uma dimensão? Então é o seguinte, alguns objetos tipo barras, elas têm um comprimento muito maior do que as outras dimensões dela. Por exemplo, aqui, ó, se a gente pegasse esse pedaço de giz. Quando a gente olha, galera, o giz ele é mais comprido comparando com a área. Então, quando a gente compara as dimensões, uma das dimensões se sobressai em relação às demais. Quando a gente pega uma barra, a barra ela é muito mais comprida do que grossa ou do que larga. E aí, por conta disso, quando a gente estuda dilatação linear, a gente estuda uma dilatação preferencialmente em uma dimensão. Não que não ocorra nas outras, ocorre, mas ocorre em menor intensidade. Então, quando a gente pega uma barra e a gente aquece ela, por exemplo, essa daqui, ó. Imagine que aqui é uma temperatura T0 e aqui embaixo é uma temperatura T maior que T0, quer dizer que a barra aqueceu. Para a barra aquecer, o que você deu para ela, para essa barra aqui? Ó? Você deve ter dado calor. Tá bom? Lembra que calor chama pela letra Q. Aí quando essa barra aqueceu, galera, os átomos começaram a vibrar mais, numa amplitude maior, e a barra aumentou de tamanho. Esse aumento de tamanho aqui da barra é o que a gente chama de ΔL. Então vamos se acostumando. ΔL é a variação de comprimento dessa barra, é a dilatação dessa barra, tá bom? E o que influencia nessa dilatação? Algumas coisas são importantes. Primeiro, galera, que é importante, é o comprimento inicial dela, esse L0 aqui. Então deixa eu apagar aqui embaixo e eu vou escrever para vocês esses fatores que são importantes para a dilatação da barra. Então L0 é o comprimento inicial. Então, na prática, a gente percebe que corpos mais longos, mais compridos, dilatam mais do que corpos mais curtos. Então, por exemplo, uma barra feita de ferro que tenha 20 centímetros, dilata menos que uma barra, né, com todas as características iguais, menos o comprimento, né, de 5 metros. Então, uma barra de 20 centímetros dilata menos do que uma barra de 5 metros. Então, se você aquecesse até uma mesma temperatura, a dilatação maior ia ser observada na barra de maior comprimento inicial. Então, quanto maior o comprimento inicial de uma barra, mais ela dilata. Então, eu posso dizer para vocês que a dilatação ela é diretamente proporcional ao comprimento inicial da barra. Outra coisa importante é que essa dilatação ela depende do material. Então, essa dependência da dilatação com o material a gente vai chamar de alfa. Esse alfa, galera, o que ele é? Coeficiente de dilatação linear. Coeficiente de dilatação linear. É a dependência da dilatação em relação ao material que compõe a barra. Então, quanto maior esse coeficiente de dilatação, maior vai ser a dilatação da barra. Então, se vocês quiserem, lá na página, deixa eu pegar aqui a página, ó, lá na página 17 com vocês, deixa eu pegar aqui e puxar uma flechinha, ó, página 17, vocês podem olhar uma tabelinha que tem das diferentes dilatações dos materiais. Então, o chumbo tem um coeficiente, o zinco tem outro, o alumínio tem outro, o latão tem outro, a prata tem outro. Então, conforme o material, você tem diferentes coeficientes de dilatação. Então, por exemplo, na nossa tabelinha ali, dos materiais apresentados, o chumbo apresenta o maior coeficiente de dilatação, depois o zinco e assim por diante. Então, você não pode esperar que os materiais eles dilatem todos da mesma maneira. Então, algumas substâncias dilatam mais do que outras. Beleza? Para vocês pensarem um pouquinho, ó, eu acho engraçado a minha mãe na cozinha. Minha mãe, por exemplo, ela vai abrir um vidro de conserva, ela faz força, não consegue abrir. Ela tem o costume de pegar aquele vidro e mergulhar ele de cabeça para baixo na água quente. Ela deixa ali alguns segundinhos, tira e aí ela consegue soltar a tampa com bastante facilidade. Por que isso acontece, galera? Porque aquela tampa daquelas conservas são feitas de latão. Latão é um material que dilata bem mais que o vidro. Você pode olhar na tabelinha ali.
Então, quando você mergulha na chaleira de água quente, aquele vidro, o latão dilata mais do que o vidro, e aí a tampa solta, a tampa afrouxa. Mecânico faz muito isso, às vezes o mecânico quer tirar a porca de um parafuso lá, não consegue tirar a porca, ele vai lá, esquenta a porca dilata, ele tira. Então, você não pode esperar que os materiais todos dilatem da mesma maneira. Então, alguns dilatam mais do que outros. Tá bom? E a última coisa que influencia nessa dilatação, que eu acabei de explicar para vocês, é a variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, maior vai ser a dilatação também. Tá bom? Bom, pessoal, umas coisas importantes para vocês aqui, ó. Então, primeira coisa, ó, se a gente pegasse no sistema internacional, essa variação do comprimento aqui tinha que ser metro. Esse comprimento inicial, metro. Essa variação de temperatura, Kelvin. Tá bom? Mas para nossa sorte, né, não sei se vocês lembram lá, uma variação de temperatura na escala Celsius é igualzinho a uma variação de temperatura na escala Kelvin. Então, se você calcular a variação de temperatura em Kelvin e Celsius, dá no mesmo. Tá bom? Então, isso aqui tinha que ser Kelvin. E esse coeficiente de dilatação linear, galera, a unidade dele é o inverso da temperatura. Então, se você trocar aqui metro, trocar aqui Kelvin e achar a unidade para o alfa, você vai achar que o alfa é Kelvin a -1 no sistema internacional. Tá bom? Então, é o inverso da temperatura, Kelvin a -1. Agora, pode aparecer assim, ou pode aparecer assim, ó. Graus Celsius a -1 para vocês. Esse comprimento inicial aqui, ó, metro, né? Essa variação de temperatura, Kelvin, e isso aqui também em metro. Tudo no sistema internacional. Agora, tem muitos exercícios que vai estar em milímetros, tem muitos exercícios que vai estar em centímetros. Então, vocês vão ver que metro pode aparecer, mas não vai ser o que mais vai aparecer, tá bom? Mas se for no sistema internacional, não tem jeito. No sistema internacional tem que ser metro, tá bom? Beleza, povo? E por último, para a gente encerrar nossa aulinha e poder partir para os exercícios, eu vou falar de uma coisa bem importante para vocês, chamado de lâmina bimetálica, tá bom? Ó, eu até vou dar uma dica aqui. Nessas avaliações que a gente vai ter semanalmente, isso aqui eu vou cobrar de vocês. É uma coisa importantíssima. Lâmina bimetálica, galera, existe em muitos equipamentos que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, um ferro de passar roupa ou um disjuntor. Para quem não sabe o que é disjuntor, vai lá na apostila, na página que trata de lâmina bimetálica, que é a página 18 de vocês. Então, vou anotar aqui, ó, puxar aqui, página 18. E aí, você pode ver as fotinhos lá que eu vou comentando para vocês durante a aula, tá bom? Então, por que a lâmina bimetálica tem esse nome, galera? Porque ela é composta por dois materiais diferentes. E esses materiais, eles são soldados. Então, a gente pega, ó, por exemplo, eu coloquei aqui um azul e um verde. Então, a gente pega duas lâminas, duas pequenas barrinhas assim, e solda elas assim, cola elas. Por quê? Porque elas não podem fazer isso, ó, quando você esquentar elas. Tá bom? Então, você cola, você tem que soldar essas lâminas ali. Então, elas são bem soldadinhas para que uma não se exale na outra. Aí, o que acontece? Depois que você solda isso daqui, você tem um objeto que é composto por dois materiais diferentes. Então, eu vou falar para você que esse material aqui, ó, é composto por um coeficiente de dilatação alfa, e esse material aqui, ó, é composto por um coeficiente de dilatação que eu vou chamar alfa B. Então, nessa temperatura aqui, ó, que eu vou chamar de uma temperatura inicial, elas têm o mesmo comprimento e estão na linha reta. Agora, o que acontece se de repente eu começasse a fornecer calor para essa lâmina? Começasse a esquentar essa lâmina. O que vocês acham que vai acontecer quando eu começar a esquentar? Galera, pode olhar aqui para mim um pouquinho? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Ó, quanto maior esse alfa aqui, tá vendo? Quanto maior esse alfa aqui, maior a dilatação. Então, quando a gente olha para isso daqui, ó, essas lâminas, elas não são feitas de mesmo material e, portanto, um dos coeficientes tem que ser maior que o outro. Vamos pensar, vamos imaginar que eu falasse para você que o alfa A, ó, é maior que o alfa B, tá bom? Então eu que estou propondo isso para vocês. O alfa A é maior que o alfa B. O que acontece então quando eu esquentar essa lâmina? Isso vai acontecer, galera, o que vai acontecer é que
o material A tem que aumentar mais de tamanho do que o material B, porque ele tem o maior coeficiente de dilatação. Então, quando a gente aquecer essas lâminas, você não pode esperar que elas fiquem com o mesmo comprimento. Por quê? Porque uma lâmina tem um coeficiente maior que a outra. Então, para poder crescer mais do que a B, o A vai ter que curvar. Então, vai acontecer uma coisa mais ou menos assim, ó. Ó, o A vai curvar e o B vai acompanhar essa curvatura do A. Agora, entendam por que curvou. Olha aqui para mim, ó. Ó. Como o A ficou por fora, que é esse azul aqui, ó, ele está mais comprido do que o verde que ficou por dentro. Então, em curva, galera, porque o A tem que ficar com um comprimento maior. Então, eu posso dizer para você que a lâmina A dilatou mais do que a lâmina B. Por isso que encurvou para baixo. Mesma coisa se você pegasse essa lâmina aqui e esfriasse ela. Se você esfriasse ela, o A, assim como ele aumenta mais quando você esquenta, ele tinha que diminuir mais de tamanho quando ele esfria. Então, se você esfriasse essa lâmina aqui, ela ia encurvar para cima, porque o A tinha que ficar mais curto que o B daí. Então, se você esquenta, encurva para baixo. Se você esfria, isso aqui encurva para cima. Agora, isso, galera, quando o coeficiente, ou o material de maior coeficiente de dilatação está na parte de cima, podia estar na parte de baixo. Então, vocês não podem ficar decorando isso, é uma coisa para você entender. Então, vamos revisar? Vamos revisar? As lâminas são soldadas numa mesma temperatura, lógico, e uma delas tem o maior coeficiente de dilatação. Então, quando eu aquecer, a lâmina com maior coeficiente de dilatação tem que ficar mais comprida. Então, nesse caso, encurvou para baixo porque o A tinha o maior coeficiente. Tá bom? Então, lâminas bimetálicas são bastante usadas no dia a dia aí, e eu gostaria muito que vocês lessem a apostila em relação a isso. Bem importante que vocês leiam. Tá bom, galera? Fechado aí? Ficou claro essa explicação? Então, eu quero fazer com vocês pelo menos uns 2 exercícios para a gente poder fechar e vocês terem condições de resolver os demais, tá bom? Então, a questão 3 é uma questão da Federal, que trata de dilatação linear, e ela diz o seguinte: na construção civil, para evitar rachaduras nas armações longas de concreto, como por exemplo pontes, usa-se a construção em blocos separados por pequenas distâncias preenchidas com material de grande dilatação térmica em relação ao concreto, como o piche bituminoso. Uma barra de concreto de coeficiente de dilatação linear, ó, 1,9 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Espera aí, que meu 5 ficou feio aqui, ó. Vou deixar mais bonitinho. Menos 5 graus Celsius a menos 1. E comprimento, ó, 100 metros a 30 graus Celsius. Então, a temperatura inicial, 30 graus Celsius. Sofrerá uma dilatação linear a 40 graus Celsius, igual a... Bom, então vamos lá. Pessoal, olha aqui para mim, ó. Veja, é uma questão tradicional, simples, direta, dessas que vocês vão encontrar aí pela frente. Então você tem uma barra lá, essa barra ela tem 100 metros de comprimento nessa temperatura de 30 aqui, ó. Quando aquecer essa barra e essa barra for até uma temperatura de 40 graus Celsius, ela vai aumentar de tamanho. E eu quero saber de vocês quanto vai aumentar. Então, quando você esquenta, ela aumenta de tamanho. Quando você esfria, ela pode diminuir de tamanho. Tá bom? Para a gente saber quanto aumenta, basta você apenas aplicar a fórmula da dilatação, ó. Por quê? Porque o comprimento inicial você tem, o alfa você tem, a variação de temperatura você tem, e só falta descobrir, ó, a dilatação. Então, bem simples, né? Bem tranquilinho, bem direto. Então, a minha dilatação aqui vai ficar assim. Comprimento inicial. Em vez de colocar 100, eu vou colocar, ó, 10 ao quadrado para vocês. Tá bom? Que é a mesma coisa que 100. Esse alfa aqui, ó, é 1,9 vezes 10 a menos 5, ó. Olha a unidade de temperatura aqui, graus Celsius a menos 1, que eu falei para vocês, que é o inverso da temperatura, né? Galera, uma variação em Kelvin e uma variação em graus Celsius é a mesma, então não faz diferença, tem em Celsius aqui, tá bom? E a variação de temperatura, ó, nem vou fazer essa conta aqui com vocês, né? De 30 para 40, quanto variou a temperatura? 10 graus. Então, repetindo, ó, comprimento inicial 100 metros,
Coeficiente de dilatação linear 1,9 vezes 10 a menos 5 e variação de temperatura 10. Fazendo essa continha aqui, ó, o que a gente tem? Bom, não tem muito o que fazer aqui, ó. 1,9, eu vou repetir. Aqui é como se tivesse 1. Então, o que eu vou fazer? Multiplicação de potências de mesma base. Eu vou repetir a base e somar os expoentes. 2 com menos 5 dá menos 3. Menos 3 mais 1 dá menos 2. E a unidade aqui, ó, metro. Tá bom? Então essa aqui já é a resposta. Mas só para vocês verem quanto uma barra dilata aí, só para vocês terem uma ideia melhor, ó, 1,9 vezes 10 a menos 2, tomara que vocês lembrem que esse prefixo aqui, ó, é o centi. Então podia falar que essa barra, ela dilatou, ó, 1,9 centímetros. Tá bom? E isso aqui aparece na alternativa correta ali, letra A. Então, você pode falar assim, professor, mas 1 centímetro, galera, dependendo da tua precisão, 1,9 centímetros é absurdamente uma dilatação enorme. Então, vocês não podem falar que isso aqui é pouco, né? Então, se um dia vocês forem estudar engenharia, vocês vão ver que a dilatação é uma coisa assim que engenheiro tem que estudar e tem que estudar muito, né? Porque tem muitas coisas no nosso dia a dia que podem ter variações de comprimento por conta de variações de temperatura, tá bom? Então não acho que 1,9 é pouco, é bastante coisa, beleza? Vamos mais um? Vamos mais um? Pega lá. O 4. Essa questão 4 diz o seguinte, ó. Uma fenda de largura 2,02 centímetros, ó, tá aqui, ó, toda essa distância, ó, 2,02 centímetros, precisa ser perfeitamente vedada por uma pequena barra quando a temperatura no local atingir 130 graus Celsius. Então veja, a temperatura tem que atingir 130, então isso aqui é minha temperatura final, ó, 130 graus Celsius. A barra possui comprimento de 2 centímetros a temperatura de 30. Então, peraí, ó. Eu tenho até a temperatura inicial aqui, ó. 30 centímetros. Como ilustra a figura, os comprimentos mostrados não estão em escala. Considerando desprezível a alteração na largura da fenda, então você não quer alterar essa largura aqui, ó. A barra apropriada para esse fim deve ser feita de... Então, olha lá, você tem várias opções de materiais com diferentes coeficientes de dilatação. Então, o que eu preciso saber nessa questão? Eu preciso saber quanto é o coeficiente de dilatação linear do material que vai ter que preencher essa fenda. Bom, vamos lá, ó. Olha aqui para mim. Olha aqui. Ó. Veja, está muito claro para mim no desenho que tem uma fresta aqui, ó, e tem uma fresta aqui, ó. E eu quero que isso aqui cresça de tamanho e feche aqueles espaços. Então, para isso aqui crescer de tamanho e fechar aqueles espaços, esses 2 centímetros aqui, ó, tem que virar 2,002 centímetros. Ou seja, meus queridos, olha aqui para mim, ó. A minha dilatação tem que ser isso daqui, 2,002 menos 2. Então, a minha dilatação tem que ser 0,002 centímetros. Colocando isso aqui em notação científica, 2 vezes 10 a menos 3 centímetros. Ó. 1, 2, 3. Beleza? Então isso aqui é o meu comprimento inicial. Então vou puxar uma flechinha aqui, ó. Vou escrever já para vocês. Isso aqui é o meu comprimento inicial. E o que essa barrinha precisa dilatar é isso daqui, ó, para poder fechar todo esse espaço. Tá bom? Dito isso, a gente pode vir aqui, ó, e aplicar a fórmula da dilatação, ó. Então, ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, agora é só fazer continha e partir para o abraço, tá bom? Então, quanto é a minha dilatação? 2 vezes 10 a menos 3. Professor, não precisa passar para metros? Não precisa, ó, porque está tudo em centímetro. Então, se está todo mundo em centímetro, você ia dividir por 100 aqui, ia dividir por 100 do outro lado, não faria a menor diferença. Então, não precisa converter. Meu comprimento inicial é 2. O meu coeficiente de dilatação eu quero saber. E aqui, ó. Digo para mim, de 30 para 130, quanto vai ser a variação de temperatura? 100 graus Celsius? E o que eu posso colocar no lugar dos 100 graus Celsius? Em vez de colocar 100, eu posso colocar assim, ó.
10 ao quadrado. Então, ó, 10 ao quadrado é esse 100 que está aqui, ó. Beleza? Agora pega isso aqui e faz a continha. Então, vamos repetir, ó. 2 vezes 10 a menos 3, dividido por 2 vezes 10 ao quadrado aqui, que vai lá para baixo assim, ó. 2 vezes 10 ao quadrado. E o que sobra aqui? Alfa. Então, esse alfa vai ficar assim, ó. 2 dividido por 2 é 1. 10, ó. Menos 3 com menos 2, galera, você repete a base e subtrai os expoentes. Menos 3, menos 2, isso aqui vai me dar menos 5. E qual é a unidade do coeficiente de dilatação? Graus Celsius a menos 1. Tá aqui a resposta. Então vamos dar uma olhada em qual alternativa ele fala desse valor e qual é o material que a gente tem. Então latão tem 3 não, chumbo tem 3 não, latão tem 2 não. Aço com coeficiente de dilatação linear 10 a menos 5 tá aqui, ó. Então essa barra aqui vai ser feita de aço. E aí, a alternativa correta, então, letra C. Tudo bem? Tudo certo? Então tá. Ó, primeira coisa que eu vou pedir para vocês, para a gente encerrar a aula. Ó, vocês têm esse resumo aqui, ó. Esse aqui é um resumo que eu colocaria no caderno, galera. Por quê? Porque vocês precisam ter alguma coisa para consultar quando vocês forem fazer as avaliações. Então, eu preciso que vocês façam um resumo disso aqui no caderno. Tá bom? Eu preciso que vocês leiam a apostila. Porque a apostila está complementando. Então, não é só assistir a aula, você tem que ler a apostila. E aí, eu vou deixar para vocês, ó, para que vocês resolvam ali da página 19, ó. Vai ficar a seguinte coisa, vai ficar o exercício 1. Ó, o exercício 1, vocês podem resolver ele usando a apostila e usando a internet, tá bom? Porque tem bastante coisa para vocês pesquisarem em relação a isso. Vocês vão fazer também o exercício 2, da próxima página, né? E ainda, seguindo a mesma ali, ó, 20 e 21, a página 21, vocês vão fazendo o exercício 5 e o exercício 6, tá bom? Daí o que eu vou prometer para vocês? Ó, eu vou deixar vocês resolverem, pensarem bem a respeito desse assunto. E aí, antes da próxima aula, eu passo o gabarito para vocês dessas questões. Então isso aqui vai ficar como tarefa, como atividade para vocês. Então, tentem fazer. E se tiverem dúvida, vocês sabem muito bem aonde me procurar. Só aguardem os gabaritos, né? Então os gabaritos antes da próxima aula eu divulgo para vocês. Então, se essa aula, por exemplo, sair um dia anterior, um dia já depois dessa aula, eu já divulgo o gabarito para vocês poderem olhar e estudar em relação a isso. Tá bom? Galera, tudo de bom, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.